Oi, gente, bom dia. Começamos mais uma aula. Bom dia, boa tarde, né? Depende do horário que você estiver me assistindo. Vamos começar mais uma aula de geometria. Eu sou a professora Thaís, professora de geometria de vocês, tá? E a gente vai estar aqui fazendo uma revisão do assunto que foi visto até então, para que vocês possam fazer a prova de vocês da melhor forma possível. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu só tentar ajeitar a minha câmera, porque eu estou apertando de cabeça para baixo. Estavam falando sem fone. Oi, gente, bom dia. Eu sou a professora Thaís, professora de geometria de vocês. A gente vai estar começando mais uma aulinha, tá? E nós vamos estar estudando sobre assuntos referentes à provinha de vocês, aquilo que precisa ser visto para que vocês façam bem a avaliação de vocês. Tá certo? Então, vamos lá. Estou transmitindo aí o livro de vocês, sexto ano, né? Assuntos que estão ligados ao que foi visto até então. Gente, pelo amor de Deus. Essa minha câmera tá muito doida. Olha como é que eu tô aparecendo. De cabeça para baixo. Pronto. Então vamos lá. Nós estivemos vendo ao longo desses dias, né, sobre os sólidos geométricos, e nós diferenciamos o que era um sólido geométrico comum, né, um poliedro de um corpo redondo. Então, esses foram os nossos assuntos. Inclusive, na última aula, nós estivemos falando e fazendo uma revisão sobre todo esse assunto, né? Como vocês devem lembrar aí, nós estudamos sobre essas noções iniciais, nós vimos, né, um pouco sobre elementos históricos, documentos e como a descoberta da geometria foi mudando ao longo do tempo, das descobertas que os gregos fizeram, que filósofos fizeram e da sua importância que tudo isso teve para a geometria em si. Então, vou estar transmitindo aí para vocês novamente esse vídeo, para que vocês possam relembrar aquilo que foi visto em relação a isso. Só um minuto. No Antigo Egito, os agrimensores demarcavam as terras depois das inundações anuais do rio Nilo, que alteravam as marcas anteriores. Esses homens eram chamados de esticadores de corda. Com práticas desse tipo, os antigos egípcios realizaram grandes avanços no conhecimento geométrico para solucionar problemas do dia a dia, como a construção de grandes monumentos, templos e pirâmides. Os babilônios também tinham um conhecimento considerável de geometria. Esse conhecimento era utilizado, por exemplo, para o cálculo de medidas. Já na Grécia Antiga, a geometria deixou de ser apenas um recurso empregado nas atividades práticas para ser um conjunto de conhecimentos organizados. Tales de Mileto é considerado o primeiro estudioso a fazer descobertas matemáticas importantes no campo da geometria, por volta do ano 600 a.C. Podemos conhecer grandes descobertas matemáticas graças ao registro em diversos documentos históricos. Um deles é o Papiro Hindi, escrito aproximadamente em 1650 a.C. pelos antigos egípcios.
Ao que tudo indica, o papiro Hindi era uma espécie de manual para ensinar matemática aos futuros escribas. Neste fragmento, constam alguns problemas de cálculo de áreas de figuras geométricas. Já os registros sobre a matemática desenvolvida pelos babilônios são encontrados em pequenas tabletas de argila, como esta do ano 1600 a.C. Esta tableta traz um exercício de geometria provavelmente ensinado aos escribas. Nesse problema, deve-se calcular uma espécie de manual para ensinar matemática aos futuros escribas. Neste fragmento, constam alguns problemas de cálculo de áreas de figuras geométricas. Já os registros sobre a matemática desenvolvida pelos babilônios são encontrados em pequenas tabletas de argila, como esta do ano 1600 a.C. Essa tableta traz um exercício de geometria, provavelmente ensinado aos escribas. Nesse problema, deve-se Gente, não estou conseguindo transmitir além disso. O vídeo trava e não aparece mais. Mas já deu para ter noção de alguns elementos históricos que foram vistos até agora, né? Foram documentos históricos que permitiram, com as noções iniciais que nós tínhamos da geometria, resolver muitos problemas, muitos questionamentos que os egípcios mesmos tinham quanto a essa questão de medidas. E daí, pessoal, o assunto que nós vimos ainda foi sobre os sólidos geométricos. Nós vimos as características desses sólidos geométricos, né? E vimos que eles se diferenciam um do outro. Só um minutinho. Nós vimos que esses sólidos geométricos, eles diferenciam de um sólido qualquer, porque ele tem três características principais, né? A primeira é que eles são tridimensionais, a segunda é que eles são feitos de material maciço, então por dentro dele existe a presença de um material, eles não são oco, e eles são figuras que têm três dimensões, né? Então, nas aulas anteriores, nós estivemos vendo, né, essa diferença entre os sólidos geométricos, o que são os sólidos geométricos, e aí eu vou estar trazendo para vocês mais um videozinho de revisão sobre os sólidos geométricos para que vocês possam... para que vocês possam diferenciar sólidos de figuras geométricas, que também foi um assunto que a gente viu. Mas os sólidos geométricos, eles vão ser diferentes das figuras geométricas por causa de algumas características que eu vou estar apresentando para vocês agora. Cadê? Características essas que vão diferenciar os sólidos das figuras geométricas. Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de matemática de hoje, nós vamos relembrar algumas coisas das figuras geométricas e vamos falar um pouquinho sobre os sólidos geométricos. Vamos começar? Veja só, aqui nós temos um quadrado, um retângulo, um triângulo e um círculo. Agora, vamos relembrar as características de cada uma dessas figuras geométricas. Antes de tudo, temos que relembrar o que é vértice. Vértice são os pontinhos da figura geométrica, certo?
Fique ligado. Vamos contar agora os vértices do quadrado. 1, 2, 3, 4 vértices. Você sabia que além de ter 4 lados e 4 vértices, o quadrado também tem os 4 lados iguaizinhos? Veja o retângulo. Ele tem 4 vértices e também tem 4 lados, mas não são iguais os lados dele. Ele tem apenas 2 pares de lados iguais. Vamos ver o triângulo. Veja quantos vértices ele tem. 1, 2, 3. E ele também tem 3 lados. Esses lados podem ser iguais ou diferentes. O círculo é bem diferente. Ele não tem lados e não tem vértices. Você percebeu que todas as figuras geométricas que nós vimos até agora são planas? Ou seja, elas são achatadas. Eu só consigo ver os lados e os vértices de cada uma delas. Agora vamos ver alguns sólidos geométricos. O cubo, o paralelepípedo ou bloco retangular, a esfera, o cilindro e a pirâmide. Os sólidos geométricos não são achatados. Eles têm comprimento, altura e largura. Os seus lados nós chamamos de face. Então, nos sólidos geométricos, nós temos faces e vértices. Vamos analisar agora essa embalagem e essa bola. Elas se parecem com quais sólidos geométricos? Se você respondeu que a bola se parece com uma esfera, parabéns. E a embalagem se parece com um paralelepípedo. Será que essa esfera tem vértices? E o paralelepípedo? Será que a esfera é redonda? E o paralelepípedo? O paralelepípedo é formado por retângulos? E a esfera? Eu aposto que você acertou todas as minhas perguntas. A esfera não tem vértice e o paralelepípedo tem. A esfera é redonda e o paralelepípedo não é. A esfera não é formada por retângulos e o paralelepípedo sim. Veja essas imagens. Com quais sólidos geométricos elas se parecem? Vamos pensar. Se você respondeu cilindro, pirâmide e cubo, parabéns, você acertou. Agora vamos analisar se algumas dessas figuras têm forma arredondada. Será que elas têm vértices? Será que tem faces? O cilindro tem forma arredondada, a pirâmide e o cubo não. A pirâmide tem face e tem vértice, e o cubo também. Já o cilindro não tem. Agora é com você. Veja se na sua casa tem alguma coisa que se parece com os sólidos geométricos que nós aprendemos. Mostre para um adulto e explique tudo que você aprendeu até aqui. Um grande beijo e até a próxima aula. Pronto, gente, não acredito que deu para vocês diferenciarem, né? E ela trouxe também alguns exemplos dos sólidos geométricos e das figuras geométricas, inclusive elementos que diferenciam os dois, né? Então, com certeza você conhece
alguma coisa na sua casa, né? Já teve chance de observar alguma coisa que se assemelha muito a um sólido geométrico, e ela disse vários exemplos aí para nós. Os sólidos geométricos, eles têm essa característica, né? Que é um material que tem 3 dimensões, comprimento, largura e altura. É feito de um material que não é oco, né? Ou seja, esse material ele tem que ser maciço. E daí, assim como os exemplos que ela deu no livro de vocês, vocês vão encontrar várias representações desses sólidos geométricos. Sólidos geométricos, a característica é que eles têm 3 dimensões, enquanto as figuras geométricas só têm uma. Dentre os elementos, pessoal, que nós podemos encontrar dos sólidos geométricos, nós vimos que um sólido ele pode se dividir em 2 tipos. Ele pode ser um poliedro, se ele tem as suas faces achatadas, ou ele pode ser um corpo redondo, né? Se ele tem as suas faces arredondadas. E daí, você consegue observar que aquele que tem as faces achatadas, que é o chamado poliedro, ele vai possuir alguns elementos. São eles face, aresta e vértice, né? São essas características que ele tem, são esses elementos que ele tem. Então, a face, ó, de um poliedro é como se fosse uma figura geométrica, né? As faces. A aresta são essas linhas que ligam, né, cada face. E o vértice são esses pontos de encontro entre as arestas. E quando se fala de planificação, nós estamos falando de abrir uma figura, de representar essa figura no plano. Tá certo? Então, isso aí. Deixa eu ver se aqui a gente tem alguma coisa sobre planificação. Planificação é um assunto que sempre cai, assim, em provas e vestibulares externos, porque é muito interessante. Vou colocar aqui um vídeo, mas ele é bem curtinho, gente, bem curtinho sobre isso. Não se preocupem, sobre planificação. Vejam só. Planificação. Você já aprendeu o que são sólidos geométricos, certo? Nós vimos que existem os prismas, que são estes daqui. Vimos que existem as pirâmides, que tem as pirâmides quadrangular, triangular, como essa daqui, por exemplo, é uma pirâmide. Vimos também que existe o cone, a esfera, o cilindro. Então, isso você já aprendeu. E quais são as partes dos sólidos você também já aprendeu. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre planificação. O que é planificação? É muito simples. É a mesma coisa que desmontar o sólido e fazer dele uma figura plana. Eu trouxe aqui 2 sólidos geométricos que eu montei, eu não colei para poder explicar aqui para vocês. Essa é uma pirâmide, aqui. Essa aqui é uma pirâmide triangular, porque ela tem os 3 lados, tá vendo? E esse aqui é um paralelepípedo. Ele tá aqui também com todas as suas partes, certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai planificar, é deixar a figura plana. Olha só. Aí a gente desmonta o sólido, deixa ele plano e vê quantas figuras geométricas tem nele. Então, por exemplo, nesse paralelepípedo, tem 1, 2, 3, 4 retângulos e 2 quadrados. Olha só aqui. E na pirâmide, nós temos aqui 3 triângulos grandes e um triângulo menor. Então, a gente já entendeu como que fica a pirâmide e o paralelepípedo na sua planificação. Qual que é a diferença? A diferença é que eles montados, como esse aqui, ó, tá montadinho aqui, como esse aqui, ele é um sólido, certo? Então, é um paralelepípedo, é um cubo, é uma esfera. Agora, ele planificado, a gente não chama de sólido, a gente chama de figura geométrica. É um retângulo, um quadrado, um triângulo, não é mais uma pirâmide, entendeu? Espero que você tenha conseguido entender bem direitinho como que se chama cada coisa, como são formadas as figuras geométricas, os sólidos, e consiga fazer as suas atividades.
Pronto, gente, nós vamos encontrar muitas questões aí por fora, inclusive já caiu no Enem, sobre planificação, gente, de sólidos geométricos, que é você saber representar como é que seria uma figura no plano, né? Um sólido desse no plano. E nós temos ainda, né, as figuras não planas. E essas são as figuras não planas. Aqui, ó, então vocês encontram vários sólidos. Tinha passado, inclusive, essa atividade para vocês, né? Para vocês calcularem número de faces, número de vértices, número de arestas. E uma das coisas que nós vimos ainda foi sobre corpos que recebem nomes especiais. Nós diferenciamos o prisma da pirâmide. O prisma, na verdade, ele tem duas bases, enquanto a pirâmide só tem uma. Se você quiser revisar isso, você pode revisar melhor na aula passada. E aí, cada sólido geométrico desse, ele recebe o nome de acordo com o formato da sua base, com a figura geométrica que forma a sua base. Se é um quadrado, prisma de base quadrada, pirâmide de base quadrada, e por aí vai. Tem alguns poliedros que não vão receber, são diferenciados, porque eles não entram nessa classificação nem de prisma, nem de pirâmide. Olha, aqui são os corpos redondos, né, que recebem nomes especiais. Nós temos o cilindro, o cone e a esfera. Já passei aqui muitos vídeos falando sobre isso para vocês. E só para finalizar, pessoal, vamos para as figuras geométricas planas, né? Figuras geométricas planas são aquelas que podem ser representadas no plano, como vocês viram nesse vídeo aí, ó. Então, essa é a diferença, né, entre as figuras geométricas planas e os sólidos geométricos, né, que são figuras não planas, tá? E aí vocês observam a diferença, ó. Um tem 2 dimensões e o outro tem 3. Um tem uma dimensão a mais, né, de comprimento. E a última aula eu tinha passado essa atividade para vocês. Que eram atividades assim mais práticas, né, sobre esse assunto. E nós finalizamos aquilo que nós precisávamos ver. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Estudem, pessoal, façam uma boa prova, tá certo? Espero que vocês consigam aí tirar uma nota excelente, uma nota 10, né? Melhor do que isso. E um cheiro, pessoal. Um beijo bem grande. Até a próxima aula. Tchau, tchau.